Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, nobres e valorosos guerreiros e guerreiras aqui do nosso Missão 193, Nilão na área, professor Nilo do Matozinho Rodrigues, na nossa quinta aula, onde de uma maneira sucinta, prática e direta, nós vamos abordar a questão dos aspectos físicos, sociais e falar um pouquinho de infraestrutura. Lembrando que a geografia, nesse slide vai ficar melhor a cor mais clara. Lembrando que a geografia, quando se refere a aspectos físicos, ela fala de natureza. Diferente da geografia humana, por exemplo, que trabalha aspectos sociais, né? Humanos, vamos colocar assim. Bacana? Tá? Nilão, e quando nós falamos de geopolítica? Geopolítica é o comportamento de uma nação perante aos seus vizinhos, diante das suas atitudes internas, mas principalmente lidando com países fronteiriços, países de um bloco econômico. Por exemplo, o Brasil tem uma postura geopolítica receptiva em relação a imigrantes. Já os Estados Unidos, que é muito focado e centralizado em muitas pessoas buscarem o sonho americano, né? Não. Eles já pedem muito mais, vamos dizer assim, pré-requisitos para que entre e fique lá. Os Estados Unidos, ele vai mais atrás de uma postura imperialista de resolver problemas, de comprar ou até gerar conflitos, e o Brasil é mais na dele. Então, assim, isso é geopolítica, é a sua atitude, né? Como que você se porta a nível mundial. O Brasil é uma potência muito forte do agro, a China, ela é muito mais voltada para a questão da infraestrutura, a nível internacional, né? De produção de produtos, de descartáveis, enfim. Como que você se porta com seus parceiros internacionais, né? Essa seria a geopolítica. Então vamos lá, queridos. Os que puderem, deem essa força, segue lá. E para cima, vamos que vamos, olha lá. Minas Gerais, no pré-requisito de preservação ambiental, né? Nós temos Minas Gerais com uma biodiversidade fora do comum, surreal, onde a Mata Atlântica, que infelizmente não estão preservando ela em lugar nenhum, mas em Minas ainda tem uma quantidade satisfatória, vamos dizer assim, né? Ela é uma floresta densa, uma floresta latifoliada, é uma floresta ampla, né? Onde infelizmente que a parte econômica junto com a mineração vai impactar muito não só a Mata Atlântica, como outros biomas em Minas Gerais. Minas Gerais, que é um estado maravilhoso, presente e muito forte na parte econômica, ele carrega um legado de devastação muito grande. Não é só a região norte e não é só a ampliação da fronteira agrícola do Cerrado, não. Cerrado presente em Minas Gerais também. E que lá a fronteira agrícola também é ampliada. Tá? Mas Minas Gerais aí, tendo essa força, essa ênfase econômica, vem carregando aí um legado um pouco chato e ruim no que se refere aí à questão de preservação, né? Apesar de alguns bons projetos, tá? Infelizmente, né, a ênfase, a força de Minas Gerais é numa atividade que nos traz aí muitos danos ambientais. Como manter essa mineração e trabalhar a conservação da biodiversidade? Como fazer isso, né? Já que a mineração tem um impacto ambiental muito grande e impactos duros de se reverter, o solo fica praticamente inútil, né? E, infelizmente, nós tivemos, e geografia vai trabalhar muito bem, né? Que em Brumadinho, em 2019, fora o fato também de
Ouro Preto e Mariana, ou seja, nós vamos ter aí algumas catástrofes que vão ser praticamente exclusivas de Minas Gerais e que a parte da mineração vai trazer aí um prejuízo neste sentido muito grande. Infelizmente, nós temos que trabalhar com políticas preventivas, já que o Estado mostrou uma fragilidade muito grande nesses setores. Para se conservar a biodiversidade, principalmente de Minas Gerais, que é muito rica, nós temos que ter mais investimento e um controle muito maior, né? Criação de áreas protegidas, controle da caça, do manejo sustentável e de recursos naturais. E temos que garantir a riqueza biológica do Estado, que tem perdido muito com isso. E para a prática do desenvolvimento sustentável, que é um desenvolvimento de conceito, repito, complexo, amplo. O meio ambiente é o fim, mas os aspectos sociais e políticos devem ser enaltecidos até para que o meio ambiente tenha uma preservação maior, né? Nós temos que buscar um desenvolvimento sustentável com mais estratégia, com práticas de mineração mais responsáveis, recuperação de áreas degradadas e o uso de tecnologias limpas, como, por exemplo, uma ênfase muito grande para Minas Gerais, né? Minas Gerais tem uma ênfase, tem um destaque muito grande na energia solar, tá? Ou energia eólica. Show de bola? Minas Gerais tem várias áreas protegidas, sim. Parques nacionais, estações ecológicas que contribuem para essa conservação, mas isso tem que ser ampliado, né? Tem programas de monitoramentos, governamentais e não governamentais, porém, priorizando ali a parte econômica, né? Infelizmente, nós temos que ter um aumento, uma ampliação nesses programas de monitoramento, porque sempre existem pessoas que querem burlar para lucrar mais. Tá aqui um programa de reflorestamento bacana, galera, muito legal. Automaticamente, ter incentivos fiscais, né? Oferecer subsídios, descontos para que empresas adotem programas de sustentabilidade, utilizem produção de energia mais limpa, né? Para que nós tenhamos uma conscientização ambiental. É importante, né, trabalharmos a questão aí de bons programas, né? E infelizmente, apesar disso ser uma coisa chata e um pouco desagradável, nós temos que ter também práticas e políticas punitivas para que as pessoas não cometam ou que sirva como exemplo para que outras preservem mais. Já pelo fato de, por exemplo, Minas Gerais carregar aí, nesse século já, um legado de desastres bem desagradáveis. Tranquilo? Então, incentivar de forma fiscal e ter programas de educação ambiental, campanhas de comunicação, ações de engajamento, principalmente de uma maneira coletiva, isso é mais do que fundamental. O estado de Minas Gerais é um estado que também tem em alguns locais um coeficiente de Gini bem desequilibrado, onde ele mede bem a distribuição da renda, né? Onde nós teremos, sim, em Minas Gerais, concentração de riqueza em alguma área, como, por exemplo, região metropolitana de Belo Horizonte, onde nós teremos ali um coeficiente de Gini bem desigual. Minas Gerais também trabalha com muitas comunidades carentes, onde automaticamente nós vamos poder ver situações de pobreza extrema, ok? Na educação, Minas Gerais tem um destaque muito positivo, né? Mas o acesso à educação de algumas áreas ainda é um grande problema, tá? O que ajuda a perpetuar um grande ciclo de pobreza. A desigualdade social também se manifesta na saúde. Algumas comunidades mais carentes possuem dificuldades ao acesso no atendimento à saúde.
E a moradia é um outro problema social que em Minas Gerais, especialmente nas áreas periféricas, isso a nível de Brasil, né? Nós teremos aí uma vertente da qual nós temos que ajudar a diminuir e o que seria melhor, acabar, né? A questão da criminalidade segue principalmente a tendência dos grandes centros, né? O interior, ele vai ter uma tranquilidade e um cuidado maior até pela quantidade de pessoas e atividades que ali se segue, mas Minas Gerais tem um registro considerável sim de violência urbana. A falta de segurança pública também é um aspecto que é muito cobrado no estado, tá? E os fatores socioeconômicos, eu dou um destaque muito grande aqui, principalmente na questão da desigualdade social, onde nós teremos áreas muito bem protegidas, cidades mineiras sensacionais, fantásticas, bem cuidadas e com boa infraestrutura, e algumas comunidades extremamente carentes, né? E, infelizmente, a criminalidade, a falta de segurança e essa desigualdade social vai gerar consequências, incluindo medo, a insegurança, perda de vidas, aumento com o custo da saúde e segurança pública. Um dos maiores gastos que os governos possuem são de doenças em locais em que falta saneamento básico, onde não necessariamente as pessoas só ingerindo aquela água, mas até pelo acesso ali, de uma maneira indireta, né, a leptospirose, a intoxicação e inúmeras outras doenças as pessoas terão, e o custo disso para um SUS vai ser altíssimo. Então, se nós trabalhássemos mais a nível nacional e em Minas também, com políticas de melhorias urbanas de serviços básicos como saneamento, tá? Como a água encanada, o esgoto tratado, nós eliminaríamos uma enormidade de gastos que poderiam ser investidos em outras áreas. Fato lamentável, triste, mas uma realidade que nós poderíamos combater. Bacana? Minas Gerais é um estado muito bem conceituado na questão do transporte se nós compararmos com outros estados, né? Mas possui aquele velho problema, né, de congestionamento, poucas rodovias e um transporte público, principalmente nos grandes centros, gerando ali algumas dificuldades de deslocamento, né? A mobilidade urbana em Minas Gerais, ela também é bem caótica, né? Minas Gerais, a nível de desafio, ele tem na energia um destaque muito bom. Repito, Minas Gerais vem sempre batendo de frente com São Paulo, eles vêm revezando entre primeiro e segundo nos estados que possuem a maior produção ou quantidade, né, porque são duas categorias, de pessoas que aderem à energia fotovoltaica ou energia solar. Tá? É um estado que tem essa preocupação, porém, o investimento ele tem que ser maior e nós temos que, principalmente em Minas Gerais, olharmos com carinho essa questão da produção da energia elétrica, até porque é um estado de grande população. É um estado onde nós temos uma densidade demográfica e uma prestação de serviços públicos em hospitais, metrôs que utilizam aí trilhos elétricos, né? E uma quantidade de energia muito grande utilizada em indústrias também. Então, Minas Gerais tem que trabalhar a questão da variação, se preocupando sempre com a questão da produção da energia limpa, né? Falei com vocês e veio aqui, olha lá, a questão do saneamento básico em algumas comunidades em Minas Gerais, assim como no Brasil todo, é bem deficitária. E isso atrai muito gasto de algumas doenças que, se nós tivéssemos o saneamento básico, elas não aconteceriam, tá?
E um outro detalhe, né, como se encontra aqui a questão das telecomunicações. Nas comunidades mais carentes, pasmem, algumas pessoas não têm acesso à internet, que da qual nós não vivemos praticamente mais sem ela, tá? Então, assim, infelizmente, nós temos aí no estado de Minas Gerais essas discrepâncias, essas mazelas, as quais vão necessitar também de um cuidado mais enfático. Tranquilo? Em Minas Gerais, nós temos alguns bons programas, né? Programas de preservação ambiental, como nós já vimos, alguns parques isolados, cercados, né? Onde essas iniciativas de preservação nas áreas protegidas, elas vão preservar fauna e flora, e alguns desses parques são visitados e ainda utilizados como turismo, isso é muito bom. E Minas Gerais possui alguns programas também para combater a desigualdade social e para poder garantir uma qualidade de vida mais ampla, tá? Assim como em boa parte dos estados também nós podemos encontrar. A questão da inovação tecnológica, né, e do desenvolvimento sustentável é uma procura constante e que todos os entes federativos devem seguir e priorizar, né? Até porque quando nós falamos de sustentabilidade, a maior preocupação é com as gerações futuras. E olha aqui, ó, para vocês verem como eu trabalhei, olha só. Desenvolvimento econômico em Minas Gerais deve ser sustentável. Olha isso daqui, ó. Garantido geração de empregos. Deixa eu colocar meu rosto aqui. Sustentabilidade com empregos? Sim, conceito complexo. Um país com grande número de desempregados não é um país totalmente sustentável. Então, os aspectos sociais são preponderantes. Olha lá, empregos, melhoria na qualidade de vida da população, aspecto social também. Preservação do meio ambiente para as futuras gerações. Aí entra a parte política, porque com leis onde nós estaremos preservando aí a fauna e a flora em reservas cercadas, vigiadas e monitoradas, estaremos mantendo aí uma enorme quantidade de mamíferos que estão em extinção, protegendo o solo, espécies de árvores que estão acabando diante aí de um desmatamento muito grande. Lembrando que Minas Gerais sempre teve uma considerável quantidade de mata atlântica muito atingida. Então, trabalhar a sustentabilidade é trabalhar os três pilares, né? O meio ambiente, aspectos políticos e sociais também. Até porque todos eles vão se juntar aí na preservação do meio ambiente, que é de onde nós tiramos todas as matérias-primas. Então, o meio ambiente ele tem que ser sustentado de uma maneira natural, normal, né? Como, por exemplo, praticarmos os R's, reutilizar, reflorestar, reaproveitar. Reflorestar eu criei agora, tá? Como um R, reflorestar. Bacana? Mas sim, é uma prática sustentável. Tá? A reutilização não só da água, como do papel, enfim, para poder economizarmos. Mas, além das nossas práticas, tem que ter políticas que incentivem, tem que ter políticas que coloquem financiamentos até para poder facilitar essa prática, já que nós vivemos num mundo e num país onde o custo de tudo é muito alto. Beleza? E conclusão em uma chamada à ação. Minas Gerais, vou ler para vocês. Enfrenta desafios importantes relacionados à preservação ambiental, desigualdade social e necessidade de um desenvolvimento sustentável. Ó, completo. No entanto, o Estado também possui uma rica história de superação, inovação, compromisso e o bem-estar da população. É preciso fortalecer as ações de preservação ambiental, promover a justiça social e investir em um desenvolvimento, olha, de novo, econômico e sustentável, né?
Iniciativas de proteção da biodiversidade, de criação de áreas protegidas, o combate à desigualdade social e a busca por soluções inovadoras para os desafios da infraestrutura são cruciais, palavra-chave, para construir um futuro melhor de Minas. Minas Gerais enfrenta os mesmos problemas que os estados foco e de grande importância no PIB, no tamanho da população, enfrentam, né? Nós temos aí as populações estabilizadas, não crescendo tão quanto no passado, até porque a fecundidade ela tem diminuído, né? A capacidade de procriação da mulher num determinado período, as famílias estão com menos filhos, mas nessa consolidação nós temos o consumismo, nós temos a necessidade de nos alimentarmos, nós temos aí a necessidade da locomoção e nisso, né, nas compras e nas aquisições do dia a dia, nós temos que ter a conscientização de não utilizarmos muito, de preservarmos o meio ambiente, de darmos exemplo e de prepararmos aí uma sociedade em que não vai esgotar esses recursos para as gerações futuras. Tranquilo, meus queridos? Essa quinta aula aí bem light, bem voltada a uma realidade nacional e que Minas Gerais, trazendo aí para o aspecto de Minas Gerais de longe eu colocaria entre os 5 estados que mais degradam, que mais que menos possuem leis ambientais, reservas, pelo contrário, tanto que o turismo em Minas Gerais ele é muito forte, graças à grande quantidade de reservas e de situações de programas de preservação que nós temos. Beleza, meus queridos? Tamo junto, pra cima e rumo à conquista aí da tão sonhada estabilidade. Valeu!